Santana é localizada no centro da cidade de Caicó, sinônimo de fé dos devotos de Santana. 266 anos de construção e guarda histórias e curiosidades. E sobre elas, nós vamos conversar agora com o professor e historiador Adalto Guerra. A história da catedral é tão antiga quanto a própria história de Caicó. Conta a partir de 1748. E o que foi que aconteceu em 1748? O bispo de Olinda, Dom Frei Luís de Santa Teresa, assinou um decreto determinando a criação da freguesia de Santana. Agora vem a pergunta, por que Olinda? Porque naquele tempo não tinha diocese no Rio Grande do Norte nem na Paraíba, e Olinda era quem mandava aqui. Religiosamente nós éramos subordinados a Olinda. Agora dá para perceber a imensidão desse território e era humanamente impossível um bispo atender a todas as freguesias. Então ele nomeava visitadores. Eram padres visitadores. E o padre escalado para vir aqui foi o visitador Manuel Machado Freire. Ele tinha uma viagem programada para Piancó, onde nós éramos subordinados. Caicó era capela da freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Piancó, e tinha uma viagem programada para Icó, no Ceará, onde ele ia promover Icó a paróquia. E então o bispo determinou que a viagem fosse extensiva até Santana do Caicó. E aqui ele se achava no dia 26 de julho de 1748. Ele se achava aqui, e ali onde você está vendo, tem o Arco do Triunfo. Ali foi fincada uma cruz pelo padre que seria empossado, o padre Francisco Alves Maia, fincou uma cruz que seria o marco inicial da construção da catedral da Matriz de Santana, né? Então, não seria mais capela de Santana, e sim Matriz de Santana. E de que era essa terra aqui? Pertencia ao tenente José Gomes Pereira e sua esposa Ana Maria da Assunção. E com a devida autorização deles, a cruz foi fincada. E também doado o terreno que se estendia até lá o serrote. Isso a gente pode dizer com base na tradição oral, porque até 1939 havia um casarão ali que foi demolido para a construção do Santa Terezinha. Não foi nem construção, foi ampliação. E esse casarão era a catedral, era a casa paroquial, onde residia o visitador Manuel José Fernandes, que era sobrinho do senador Guerra. Ainda nesse ano de 1748, iniciou-se então a construção da própria catedral. Iniciou-se a construção da catedral, e quando terminou nós não temos uma data precisa. Não temos. Agora, o que nós sabemos é que em 1922, o padre Celso Cico, de ascendência italiana, ele era o vigário da Catedral da Matriz de Santana, aqui passou 11 anos. E ele iniciou uma série de reformas. E um trabalhador encontrou um tijolo no dia 2 de setembro de 1922. Encontrou um tijolo, e nesse tijolo estava a data de 17 de janeiro de 1765. Então podemos deduzir que, se já não estava pronta, estava quase pronta, porque há de convir que não era fácil construir uma igreja naquela época. Hoje não, a tecnologia, o avanço, né? Tudo é mais fácil, mas naquela época era difícil. E então supõe-se que nesta época a catedral já existia. Então, após vários anos, foi construída a Catedral de Santana. E a inauguração, como aconteceu? Sim, é isso que nós não sabemos, porque não tem documentos dizendo, não é? Quando foi a inauguração. A gente avalia que neste ano, por conta desse tijolo, a matriz já funcionava. Agora, essa não foi a primeira reforma. A primeira foi em 1805. Foi o padre Francisco de Brito Guerra que fez uma reforma na matriz. Porém, ele conservou a imagem de Santana, porque há uma história em que apareceu aqui em Caicó, viveu um cidadão de nome Tomás Aquino. Ele era pernambucano. Quem o convidou para vir para Caicó, nós não sabemos. E ele fez carreira como
escultor, fabricante de imagem, e ganhou muito dinheiro e fez fortuna aqui em Caicó, porque naquela época a religiosidade popular era muito intensa, eram poucas as igrejas, capelas, e eram poucas as casas que não tinham seu oratório. E então Tomás de Aquino ganhava muito dinheiro fazendo santos, né? E foi ele que fez a imagem de Santana? A tradição oral diz que foi ele quem fez a imagem de Santana, a mais nova, porque a outra foi Manuel de Souza Forte que trouxe, né? Agora, uns garimpeiros da história de Caicó dizem que não foi ele, porque ele chegou aqui em 1911 e a reforma foi Ele chegou aqui em 1811 e a reforma foi em 1805. Então, como seria? Então, isso é uma pergunta que nós nunca vamos ter resposta. Quem fez a imagem de Santana? Porque não ficou documento. Não teve uma inauguração fixa, mas quais foram os primeiros eventos religiosos realizados na catedral após sua construção? Nós temos notícia que logo no século passado já havia a festa de Santana, E uma pessoa que estuda muito história me disse que a primeira festa de Santana realizou-se no dia 6 de julho. Mas também nós não encontramos documento que prove isso, né? Por isso que na rua que eu morei do lado lá, essa rua chamava-se 6 de julho, hoje é Júlia Medeiros, né? Júlia Medeiros. Agora, com o tempo, foram aparecendo reformas. Por exemplo, 1953, você sabe o que aconteceu? A imagem de Nossa Senhora de Fátima, de Portugal, veio a Caicó. Uma das grandes curiosidades, o senhor falou agora em Nossa Senhora de Fátima, é que a Catedral de Santana, quem conhece sabe que tem um Arco do Triunfo em frente. E aí todo mundo acha que a imagem a santa que tem em cima do Arco do Triunfo é Santana, mas na verdade não é, é Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, e quem fez o Arco do Triunfo? Dom Adelino, em memória desse grande acontecimento, que atraiu um grande contingente de pessoas para vir a Caicó ver a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que não é a imagem original seguiu para outra cidade, depois para Portugal. E então Dom Adelino fez o Arco do Triunfo, exatamente no lugar onde o padre Francisco Alves ficou a cruz. E também outra história triste para a gente, que a gente não sabe que fim levou essa cruz. O padre Atenor disse que em 1920 ela já não estava mais aqui, né? Ou ela acabou com o tempo ou alguém retirou, não é? Retirou e ninguém dá notícia. E Dom Adelino fez também uma torre. A catedral só tinha uma torre. Como você pode olhar lá em cima, o que é que você está vendo? A data de 1955, que foi Dom Adelino. Agora, outra pergunta. Por que a catedral está de frente para o poente? É porque, pela história, a gente tem que voltar muitas páginas da história até chegar à história antiga. Na Roma pagã, o deus que os romanos adoravam era o sol, um dos, que é politeísta. O povo adorava o sol. Com o decreto de Constantino no ano 313, o chamado Edito de Milão, a religião oficial de Roma passou a ser o cristianismo. E então, a adoração que era para o sol passou a ser para Jesus. E o povo escolheu o momento de cultuar no momento em que o sol nascesse. E então, as igrejas eram construídas de frente para o poente. Por quê? Porque o padre celebrava de costas para o sol, para ficar de frente para o nascente. E pode olhar, essas igrejas antigas são todas de frente para o poente. Após o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI instituiu, no Concílio Vaticano II, a missa versus populi. Quer dizer, voltada para o povo, versus populi. Então a missa que era de costa para o povo passou a ser de frente para o povo, né? E então essas igrejas modernas já estão aparecendo, a torre para frente do nascente ou de lado, ninguém leva mais em conta. Curiosidades até da posição, né, da igreja de Santana. Outra coisa também, após o Concílio Vaticano II, a catedral passou por muitas reformas. Agora pergunta, o que é que a catedral tinha a ver com o concílio? É porque o Papa Paulo VI e os bispos do concílio instituíram a missa concelebrada.
Quer dizer, antigamente, cada padre celebrava individualmente, agora passaram a celebrar os padres juntos, com celebrado. Então, muitos altares que tinha na igreja, para atender os padres que chegavam, perderam a função, foram demolidos, né? Porque passou a haver a missa concelebrada. E então, aqueles altares, você é muito nova, não conheceu? Eu conheci muitos altares que tem aqui nas laterais, que eram para os padres que iam chegando, né? E também outra coisa que foi demolido foi o trono episcopal, onde havia a missa pontifical. Esse era o nome, missa pontifical. Por quê? Porque o bispo representava ali o sumo pontífice, que era o Papa. E então, como o bispo passou a presidir a missa concelebrada, o trono episcopal também perdeu a sua função. Professor, o senhor, como grande historiador caicoense, qual considera a maior curiosidade da Catedral de Santana? A maior curiosidade para mim é essa. Quando não era catedral, quando era matriz, era capela, onde era, né? Dr. Olavo Medeiros fala que várias capelas foram feitas e as enchentes violentas do rio Siridó levavam, porque nesse tempo não tinha gargalheira, não tinha cruzeta, as enchentes eram violentas, né? Levavam, né? E acha que ele, segundo ele, essa já é a terceira. As outras o rio levou. As outras o rio levou, até porque a tecnologia da época era rudimentar, capelas de pau a pique, sem maior segurança, a água do rio Siridó levava facilmente, né? Agora tem outra coisa que a gente deve levar para o povo. A Catedral a Matriz de Santana foi promovida em 1939, promovida a Catedral. Era Matriz de Santana até 1939. E como foi isso? Em 1929, chegava a Caicó o bispo de Natal, Dom Marculino Esmeraldo de Souza Dantas. Dr. Juvenal Lamartine Monteiro de Farias era o governador do Rio Grande do Norte e veio na companhia de Dom Marculino Esmeraldo de Souza Dantas, que era o bispo da província do Rio Grande do Norte. E no discurso de agradecimento do banquete, tudo indica que foi na casa do do coronel Celso Dantas, houve uns discursos. E nesse discurso, diante do governador, Dom Marculino prometeu que fundaria uma diocese no Seridó. Porém, só 10 anos depois foi que o Papa Pio XII anunciou o decreto da criação da diocese no Seridó. A Santana, que era matriz, passou a ser catedral. E Monsenhor Valfredo foi quem teve a honra de anunciar aos fiéis que Santana seria catedral, que teria uma diocese no Seridó. E o documento de Pio XII foi no dia 25 de novembro de 1939. Só que apareceram muitas dificuldades e só 2 anos depois, em 41, Caicó tinha o seu primeiro bispo, Dom José de Medeiros Delgado. Ele chegou aqui numa tarde de domingo do dia 26 de julho de 1941. Houve uma grande recepção na Praça Zé Augusto. Monsenhor Paulo Herôncio de Currais Novos foi quem fez o discurso sacro, fez a oratória sacra, chamada assim, falou em nome da igreja. E o bacharel Renato Dantas, filho do coronel Celso Dantas, falou em nome do povo. Depois uma grande procissão se dirigiu até a catedral e aqui foram assinados livros e Dom Delgado tomou posse. Não houve missa, porque nessa época não havia missa vespertina nem noturna. As missas eram pela manhã. Houve só as assinaturas e discursos, agradecimento, aquelas coisas todas, né? A missa vespertina e noturna passou a ser celebrada em 1954, quando Pio XII determinou. 1954. O primeiro padre que celebrou uma missa vespertina foi Padre João Agripino, em 1954. Então, até hoje, a Catedral de Santana, agora a Catedral de Santana, é ponto turístico religioso. Várias pessoas que vêm a Caicó, que têm fé em Santana, vêm conhecer a Catedral, que inclusive está aberta agora para missa, nesse período de festa de Santana. E a nossa Catedral é aberta para visitação também dos turistas. 38 padres já passaram por aqui, incluindo o atual, Padre Edson, 38. E o Padre Francisco de Brito Guerra foi vigário da Matriz de Santana 50 anos. Vigário colado. Não significa dizer que ele passou 50 anos aqui, não, porque ele era sacerdote e político.
tinha os seus coadjutores, são os substitutos, os vigários paroquiais, né? Então, quando ele foi eleito senador, ele foi para o Rio de Janeiro, não voltou mais. Antes de morrer, ele pediu para ser enterrado na Matriz de Santana. Mas era humanamente impossível naquela época. Ele morreu, e 100 anos depois eu nasci, né? Ele morreu no dia 26 de fevereiro de 1845. Então, para a curiosidade dos fiéis, não tem ninguém enterrado na Catedral de Santana? Ou tem? Muita gente. Porque naquela época, muitas autoridades eram enterradas nas igrejas. Porque imaginava-se, a própria população dizia, fulano fez tanto pela cidade, fez tanto pela igreja, né? E levado por isso enterrava. E então, como o senador Brito Guerra, o padre Francisco de Brito Guerra não pôde vir, uma viagem do Rio de Janeiro de navio daquela época para cá levava 3 meses, né? Então vieram os restos mortais. Também está aqui sepultado o padre Aderbal Vilar, que foi vigário da catedral. Aliás, nem era catedral ainda. Já era, em 1944, né? Ele foi vigário nesta época, depois foi embora para Urca, lá foi para Jundiaí, depois para Santo André e não voltou mais para Caicó. Mas ele foi também vigário da Catedral de Santana. E graças a Padre Antenor, que era da geração dele e tinha muita admiração por ele, solicitou das autoridades de Santo André o seu sepultamento aqui. E ele veio. E também o nosso governador, Monsenhor Valfredo, que foi um baluarte na fundação da diocese. Acredito que de hoje em diante, não sei se é inviável, mas pode acontecer ainda algum sepultamento dentro da catedral? Pode, isso é mais raro e é mais exclusivo dos religiosos. Vamos dizer, um bispo, Dom Delgado, está sepultado na matriz de São José, né? Na matriz que ele construiu, né? Monsenhor Valfredo, que foi vigário aqui longos anos, está sepultado aqui, né? E Padre Aderbal, como eu falei, né? O senador Brito Guerra, que não pôde vir, mas os restos mortais vieram, né? Pois é, vamos saber daqui por diante, né, se vai acontecer ainda outro fato curioso desse. Obrigada então, professor, pela sua atenção conosco aqui da TV Curtição, contando um pouco da história da Catedral de Santana. Se tivéssemos tempo, passaríamos os 266 anos de construção falando sobre, e essa mente brilhante que lembra todas as datas, as horas, os dias, os meses e os anos dos fatos da história. Obrigada, professor, e uma feliz festa de Santana para todos. Igualmente, eu agradeço a atenção dispensada, né, de todos da TV Curtição e daqueles que ouviram. E assunto tem, como você disse, para muito tempo, né? Eu estou à inteira disposição de vocês. Encantados em belos carneiros, tudo isso é Caicó, a linda rainha do meu Seridó. Tudo isso é Caicó, a linda rainha do